Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos em 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 1. Assim está escrito: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Este versículo traz para nós lições necessárias, principalmente para os dias em que estamos atravessando. Aqui nós encontramos que havia a chamada escola de profetas, onde os profetas daquele tempo, profeta Elias, profeta Samuel e tantos outros, existiam lá os filhos dos profetas que frequentavam, que tinham prazer, tinham alegria de se reunir para receberem lá os ensinamentos e ficarem à disposição dentro do chamado que Deus poderia revelar para cada um deles. E encontramos que no tempo de Eliseu, foi quem sucedeu a Elias àquela ocasião, e Eliseu, como um homem de Deus, uma vida reta, agradável diante do Senhor, nunca procurou usar da função, do dom que Deus lhe deu para desvio de finalidade, sempre procurou manter-se sintonizado com a vontade de Deus e pronto a fazer o que Deus esperava da parte dele. Não se deixava levar ou intimidar por quem quer que fosse. Fosse uma viúva, fosse uma criança, fosse um soberano, qualquer que fosse a pessoa que chegasse a Eliseu, ele não se vendia, ele não se deixava levar de acordo com a patente com que as pessoas se apresentavam diante dele. O compromisso dele era ser leal e fiel a Deus e falar o que Deus lhe desse para dizer, não importasse para quem fosse. O importante dele era ser fiel a Deus. E ele manteve esta postura, esta fidelidade, este comprometimento no seu ministério e foi honrado por Deus em todos os dias da sua vida. E aqui nós encontramos quando Eliseu também tinha essa responsabilidade de orientar, instruir, ensinar aqueles filhos dos profetas. E à medida em que Eliseu ia realizando o seu trabalho didático de ensinar, o ensinamento que Eliseu certamente promovia diante deles começou a despertar a atenção daquelas pessoas e ficarem admirados com o ensino que estavam recebendo. E o resultado é que outras pessoas, outros filhos de profetas, começaram a chegar para se juntar e se reunir aqueles que ali estavam. Com que finalidade? Com a finalidade de exatamente aprender. Visto que o lugar em que eles estavam habitando e usando para essas atividades de receber a instrução, os conselhos, as orientações por meio de Eliseu, o profeta daqueles dias, eles então começaram a chegar em número. E certamente deve ter chegado o momento em que alguém disse, não tem mais lugar. A casa está cheia, o lugar está superlotado, não tem mais como entrar para receber a orientação, a instrução. O que fazer numa situação como esta? Aqueles alunos e filhos de profetas que fossem mais antigos, se fosse em outras épocas, principalmente dos dias atuais, o que eles iam dizer? Não, nós chegamos primeiro, nós conseguimos lugar primeiro, agora não tem lugar, vocês vão embora. Procure outro lugar, porque aqui não cabe vocês. O lugar aqui ficou apertado e para ficar lotado, vamos ter dificuldade de aprender.
Poderia ser este o pensamento, se eles tivessem pensado somente neles e não olhasse para o outro que tem a mesma necessidade e pudesse abrir para eles a destra da comunhão, ou seja, a porta para recebê-los e mantê-los junto a si, para que os outros também viessem aprender o que eles estavam aprendendo e sendo bem-sucedidos. Então, a que decisão eles chegaram? Observamos aqui. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face, diante de Eliseu, Eliseu era presente ali, nos é estreito, quer dizer, o lugar tornou-se estreito, apertado, pequeno. E o que fazer numa situação como esta? Mas eles tiveram uma ideia feliz. Eles foram ao homem de Deus, a Eliseu, e disseram a ele o problema que eles estavam enfrentando. Estavam chegando muitas pessoas e não tinham lugar para elas. O que fazer? Mandar embora? Não! Vamos ver uma solução para que todos tenham lugar entre nós. E aqui então está, no versículo 2 está assim: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Então veja aqui a solução que eles encontraram. Eles certamente se reuniram. Vamos resolver. Como é que vamos resolver? Vamos ter que buscar viga, buscar madeira, lá no Jordão. Nas ribanceiras do Jordão, lá tem madeira que vai servir para nós fazermos aqui o acréscimo da nossa habitação. Mas observe, não foi 2 ou 3 que foi buscar madeira. E diz aqui: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. Ora, se tinha 10 filhos de profeta, os 10 foram buscar madeira. Se tinha 50, os 50 iam buscar madeira. Todos eles queriam participar e contribuir para melhorar o lugar onde eles se reuniam, para que tivesse um espaço maior e outras pessoas pudessem chegar também e serem bem recebidos e terem o mesmo ensinamento. Eliseu ouviu a proposta deles, o problema que eles levantaram, que o lugar era estreito, e a proposta que eles fizeram de buscar madeira, de buscar viga, para alargar as tendas, aumentar o lugar. Eliseu então disse: ide, vocês podem ir. Se é isso que vocês querem, caminho aberto, vocês podem ir. Mas eles não se deram por vencidos. Veja a ligação que eles tinham com o profeta, com o homem de Deus, o respeito, a consideração, que eles não queriam fazer nada sem que o profeta estivesse junto, o homem de Deus. Então diz aqui: e disse um: serve-te de ires com os teus servos. Como diz, não nos deixes sozinho, vamos conosco. A sua presença nos vai ser de grande utilidade, como realmente foi. Então Eliseu disse: eu irei. Eliseu não foi aquele que disse: não, eu estou muito ocupado, eu não posso fazer, eu não posso ir. Vão vocês, façam lá o que vocês achar que deve fazer, resolvam lá. Não. Quando alguém falou com Eliseu, Eliseu podia ter muitas coisas por fazer, mas aquela necessidade era prioritária. Ela precisava ser resolvida no ato. E quando convidaram ele, ele disse: eu irei. E foi com eles. Chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Começaram a cortar madeira. Veja que coisa interessante. Cada um deles arrumou um machado, uma ferramenta, para ir derrubar a madeira e trazê-la para aumentar o lugar onde eles habitavam. E foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Veja, ele não tinha ferramenta, mas ele falou: eu não vou ficar de braço cruzado.
eu vou pedir uma ferramenta emprestada a quem tem e vou me juntar ao grupo e vamos juntos lá buscar viga no Jordão para trazer. E aconteceu que quando ele foi e cortou a viga, o machado caiu. E ele ficou preocupado, porque ele precisava dar conta daquele machado que era emprestado, e disse o homem de Deus: veja a utilidade de Eliseu ter ido com eles. Senão era um machado perdido, era um problema criado, era uma dificuldade para aquele rapaz que ele ia ter que dar conta do machado. Mas quando o homem de Deus está presente, tudo pode acontecer. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, o homem de Deus cortou um pau, lançou ali e fez nadar o ferro. Algo sobrenatural. Ferro não nada, ferro afunda. Mas como estavam na direção de Deus, Eliseu cortou um pau, lançou na água e fez o ferro nadar. E disse, quando o ferro apareceu, disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Pegou o machado, encabou ele novamente e continuou o seu trabalho. Veja que solução viável eles tiveram naquele momento. Mas o que me chamou a atenção aqui foi este primeiro versículo que li, onde eles disseram: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. O valor e a seriedade com que Eliseu realizava o seu trabalho diante de Deus e diante das pessoas atraía muita gente para vir ouvir a palavra de Deus através da boca de Eliseu. Quantas lições aquelas pessoas aprenderam, quantos conselhos, quantas vidas foram edificadas e amadureceram na vida de comunhão com Deus, e quem sabe quantos daqueles se tornaram instrumentos usados por Deus em outros lugares. Mas começou ali. O resultado da palavra de Deus, ensinada, sem mistura, sem acréscimo, sem diminuição, sem segundas intenções, unicamente colocar a palavra como ela é, pura, simples e eficaz, ela traz resultado. Ela atrai as pessoas. As pessoas vão a lugares onde eles podem ouvir uma palavra de vida. O escritor aos Hebreus deixou registrado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus, quando passou por aqui, disse que as palavras dele eram espírito e vida. Quando os discípulos entenderam que a multidão estava deixando Jesus por causa de um discurso duro, Jesus disse a eles: vocês querem ir também? Não, só tu tens palavras de vida eterna. Então aqui está Eliseu, e o povo está chegando, e o lugar vai se tornando pequeno, e eles vão acomodando, vão ampliando, vão colocando mais oportunidades, e outras pessoas começam a chegar. Esse mesmo tipo de resposta do povo aconteceu com Jesus, aconteceu com Pedro, aconteceu com Filipe. Nós vamos encontrar na Bíblia, quando eles começaram a falar a palavra de Deus, as pessoas começaram a chegar. Então, vamos observar. Em Lucas, no capítulo 5, o versículo 1, está escrito assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que aconteceu? Jesus estava anunciando, pregando a palavra de Deus. E aonde Jesus estava pregando, observe que a multidão, apertando-o, começou a chegar tanta gente para ouvir a Jesus, que uns começaram a apertar os outros. Mas eles não se aborreceram.
Eles estavam ouvindo uma palavra que fazia sentido físico, espiritual na vida deles. E eles então estavam apertando-se à multidão para ouvir a palavra. Em Marcos, no capítulo 2, os versículos 1 e 2, nós encontramos uma outra expressão. Lembra que ali Jesus estava falando sobre a grande pesca. Aqui em Marcos, no capítulo 2, Jesus está realizando um trabalho onde o paralítico de Cafarnaum é curado. Mas aqui no capítulo 2, versículos 1 e 2 de Marcos, está assim. E logo se ajuntaram, 1 e 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus foi num determinado lugar, começou a anunciar a palavra, e começou a chegar às pessoas. Ajuntaram-se tantos, dentro da casa, fora da casa, no lugar à porta, que nem ainda junto à porta cabiam. Veja que eram tantas pessoas que quando trouxeram o paralítico, eles não tiveram acesso para entrar à casa de tanta gente. Por isso que eles desceram pelo telhado. Mas aqui, se ajuntaram tantos porque Jesus estava anunciando a palavra. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 1, nós encontramos quando Jesus estava ensinando sobre a parábola do semeador. Diz assim: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Veja, Jesus começou a ensinar, o povo começou a chegar, e as multidões começaram a se ajuntar diante de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 2, quando raiou o dia de Pentecoste, nós encontramos que os discípulos, os apóstolos que lá estavam, receberam o revestimento de poder. Quando o povo de Jerusalém estava em dúvida o que estava acontecendo, Pedro colocou-se em pé diante daquelas pessoas e começou a pregar a palavra de Deus. E as pessoas se reuniram diante de Pedro e começaram a ouvir com seriedade a palavra de Deus. Tanto é que eles se reuniram para ouvir aquela grande multidão, que eles foram compungidos. O Espírito Santo compungiu o coração deles. Eles não tiveram como sair dali. Então disseram a Pedro e aos demais: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que quando a palavra de Deus é anunciada na sua pureza, na sua integridade, ela atrai multidões. Foi com Eliseu, foi com Jesus, foi com Pedro aqui. Agora, no capítulo 8 de Atos, dos versículos 4 a 8, quando surgiu uma perseguição e os discípulos foram dispersos. Olha o que diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Veja o resultado de pregar a palavra de Deus. Ele foi para Samaria pregar lá a palavra de Deus. Quando ele começou a pregar a palavra de Deus, as multidões começaram a chegar. A palavra de Deus é um chamativo, ela traz as pessoas para mais próximo de Deus.
porque é a palavra de Deus, é o coração de Deus se movendo na sua palavra. Então aqui encontramos Filipe, que foi lá. Em Atos, no capítulo 10, o versículo 33, nós vamos encontrar, quando Cornélio teve a visão, o anjo mandou que ele chamasse Pedro para falar a ele sobre palavras de vida eterna. Mas Cornélio fez uma coisa muito interessante. Ele sabia que ele estava para receber uma palavra de Deus. O que ele fez? Ele convidou seus parentes, seus amigos, seus conhecidos e reuniu todos eles na sua casa. E disse, vai chegar aqui Pedro, o servo de Deus, e ele vai nos falar palavras de vida eterna. E aquelas pessoas, então, se reuniram lá. Então, observamos aqui, no versículo que disse, 33. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, olha o que disse Cornélio. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos. Ele não disse eu sozinho. Ele disse, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pedro, você vai ser agora o mensageiro de Deus para nós. Deus vai te dar a palavra e você vai dar a palavra para nós. Nós estamos aqui para ouvir. E eles ouviram e creram. Tanto é que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, receberam línguas estranhas e foram levados para servir a Deus. Este é o resultado da palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Liliane Natália. Quando a palavra de Deus tem livre curso, tem acesso, tem prioridade, as multidões começam a chegar. Era esta a preocupação de Paulo, onde quer que ele fosse, ele disse, eu nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Era esta a orientação de Paulo, falar somente a respeito de Jesus. E ele disse, a minha palavra não consistiu em demonstração de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículos 4 e 5. E lá em Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos, parece-me, 4 e 5, deixa eu confirmar. Ele também falou sobre este mesmo ponto. Versículo 5 e 6. Diz assim, 1 Tessalonicenses 1, 5 e 6. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Que trabalho lindo, profundo, permanente e maravilhoso que a palavra de Deus faz. Eu comecei falando sobre Eliseu. Os filhos dos profetas acharam que o lugar da habitação era estreito, foram buscar viga para alargar o lugar, para que mais pessoas chegassem, estavam vindo, não tinha lugar, eles ampliaram o lugar para que as pessoas viessem e Eliseu pudesse ensinar. Jesus, por onde ia, começava a ensinar, a multidão começava a chegar. Pedro, no dia de Pentecostes, começou a pregar, a multidão começou a dar ouvido. Na casa de Cornélio, se juntaram tantas pessoas, eles ouviram. Filipe, quando pregou em Samaria, as pessoas davam atenção. O que eles tinham em comum? A palavra de Deus sem mistura. Como ela é, no poder e na unção do Espírito Santo. Esta é a palavra que promove e produz resultados. Por isso que Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. É isso que é a palavra. Ela é poder de Deus. Onde se fala a palavra, o poder de Deus se manifesta. Agora pergunto, o lugar onde você habita, onde você se reúne,
onde você realiza o seu trabalho para Deus, ele está estreito ou o lugar ficou grande e o número de frequentadores diminuiu? Qual é a condição atual do lugar onde vocês se reúnem para ouvir a palavra de Deus? Por que é que, ao invés de aumentar o número de pessoas, tem diminuído? Qual é o problema que aconteceu? Muitas pessoas às vezes dizem, não, o povo não quer ouvir a palavra de Deus. Por isso, aonde se fala a palavra de Deus, o povo vai embora. Mas isso não condiz com a palavra de Deus. Eu citei vários textos que aonde a palavra de Deus foi priorizada, as pessoas vieram. Os lugares, por maiores que eles fossem, se tornaram pequenos. Porque as pessoas chegaram para ouvir a palavra de Deus. Quando com tristeza olhamos os nossos dias, no lugar de 100, tem 10, tem 5, tem 20, tem 30. No lugar de 1000, às vezes não chega a 200. E fica aquela grande estrutura vazia. O que é que está faltando? O que é que pode trazer este povo de volta para se reunir, para servir e adorar a Deus? Aqui está a solução. Está faltando palavra de Deus. Porque palavra dos homens não atrai as pessoas. Palavras da terra não desperta o coração do pecador. A única palavra que pode fazer isso e trazer as pessoas a Cristo é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, pura e simples como ela é, sem artifício, sem floreado, sem enfeite, sem diluição. Paulo disse aqui, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Alguém que se utiliza da palavra de Deus com outras finalidades que não seja apregoar a salvação e atrair vidas para em Cristo serem salvas, libertas e transformadas. Então ele disse, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Veja a seriedade com que Paulo trabalhava. E onde Paulo chegava, as multidões se reuniam. As pessoas vinham de lugares longes para ouvir o que Paulo tinha para lhe dizer. E na maioria das vezes, ele recebeu por revelação de Deus. E isto chamava as pessoas, trazia elas para perto. Então, não pode ser diferente nos nossos dias. Porque se para Eliseu deu certo, se para Jesus deu certo, se para Pedro deu certo, se para Filipe deu certo, se para Paulo deu certo, por que para nós não dá certo? Então alguma coisa está fora de lugar. Este livro santo, sagrado e poderoso, palavra de Deus, precisa voltar a ocupar o lugar que lhe é próprio. E eu e você, cada um de nós, como mensageiros desta palavra, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma vida pura, limpa, consagrada, leal e fiel a Deus. E depois viver na dependência dele e buscar de Deus a orientação e a instrução da sua palavra. E deixar que ele use os nossos lábios para falar a corações carentes e necessitados. Para que estas vidas sejam despertadas, levadas a Cristo. Eu não posso usar a palavra de Deus para reunir as pessoas em volta de mim. Eu tenho que trazer a palavra de Deus, mas levar essas pessoas para que elas fiquem em volta de Jesus. Ali é o melhor lugar que elas podem estar. Mas para isso eu tenho que ser leal e fiel ao que Deus me confiou. Paulo disse,
me é imposta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Mas é este evangelho puro, evangelho santo, evangelho poderoso, evangelho que promove resultado, que confronta a pessoa no seu estado de miséria e de pecado, mas que abre para ela uma porta de salvação, de libertação, através de Jesus Cristo. Então, voltando por onde comecei. 2 Reis, capítulo 6, o versículo 1. Está escrito assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Se você disser que o lugar onde você está é estreito, glória a Deus. Significa que ali está tendo palavra de Deus e as pessoas estão chegando. Se disser que o lugar, a cada dia que passa, ele se torna maior, significa que está faltando a palavra de Deus. Então, qual é o remédio? Qual é a solução? Trazer de volta a palavra de Deus ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é diante do povo, diante das pessoas, falando, explicando, demonstrando e pedindo a Deus o cumprimento da sua palavra na vida das pessoas. Então, o lugar onde habitarmos, ele vai se tornar estreito. Vamos precisar aumentar, alargar, para que mais vidas venham e sejam conduzidas à presença de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.